sem barba e sem bigode. Sem nada. Eu posso tomar um tempinho aí, um mês, sei lá, um tempo para ir conhecer a parte dinâmica, o know-how. Pode vir. A vantagem da Mayo Clinic é que nós temos tudo, desde a área básica até a área clínica, dentro da mesma instituição. É fantástico. Né? Tá certo. Sem dúvida. Bom, meninos, temos 20 pessoas, mas normalmente essa área é muito restrita. Eu vou dar começo porque estamos com 2 minutos atrasados. Bom dia, buenos días a todos por su presencia. Disculpen, la charla estaba muy buena con el doctor Rodrigo y la doctora Ingrid. Voy a presentarles al doctor Rodrigo Ruano. El doctor Rodrigo Ruano tuvo la gentileza de aceptarme la invitación sin conocerme al primer mensaje, al primer correo. E isso, Rodrigo, eu vou falar em português para você me entender direitinho. Eu valoro muito isso. O fato de você ser uma pessoa com tanta transcendência internacional e dar aquela resposta imediata para quem é ninguém nessa área. Muito obrigado. O professor Rodrigo Ruano é o Chair Division of Maternal and Fetal Medicine, Professor of Obstetrics and Gynecology and Physiology and Biochemical Engineering en la Clínica Mayo, la Escuela de Medicina, Rochester, Estados Unidos. Y también tuve el placer de conocerla a la doctora Ingrid Schwartz-Wernick. ¿Es ok? Schwartz? Tá bom. Swak. Mas tá certo, tudo bem. La doctora Ingrid, como yo le llamo, ella es doctora en tocoginecología. Un postdoctorado hizo en el Texas Children's Hospital de Estados Unidos. Y tengo el orgullo de decir que es profesora asistente del lugar donde yo me entrené, Santa Casa de San Pablo. Rodrigo, Ingrid, yo no sé si ustedes saben, pero están cerrando un ciclo de 17 semanas de arduo trabajo. Yo creo que llegamos a cansar a la gente semanalmente, todos los martes, con un tema diferente, pero fue muy gratificante. Al final tuvimos 33 profesores invitados y 18 temas, 18 talks, conferencias. Yo le voy a pasar el comando al doctor Rodrigo para que él haga uso de la palabra. Rodrigo, te estoy mandando el anfitrión. Puedes poner tu pantalla. ¿Sí? Buenos días a todos. Yo voy a hablar un poquito en español, un poquito portugués, un poquito también en inglés, porque pienso mucho en inglés ahora, mas con mucho sotaque, mucho acento, ¿ok? ¿Posso share my screen? Sí, por favor. Excelente, se ve bien, muy perfecto. Ok, primeiramente gostaria muito de agradecer o convite de Hermano por poder falar um pouco de minha experiência sobre a cirurgia fetal. Eu vou falar um pouquinho sobre a ideia diferente que nós estamos fazendo agora sobre o aspecto da regeneração, da medicina regenerativa. E eu vou explicar por que isto. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e tudo que vou falar agora está escrito dentro desse artigo, desse manuscrito que nós publicamos sobre a cirurgia fetal regenerativa. Que nós podemos fazer hoje? Podemos fazer muitas coisas por muitos problemas que podemos diagnosticar durante o pré-natal.
como a cirurgia para transfusão feto-fetal, o remelo-remelar, remelo-remelo, está correto? Pela oclusão traqueal da hérnia diafragmática congênita, a obstrucção da vejiga, que hacemos a cistoscopia também, de shunt, e a reparação da espina bífida. Mas esses serão os subjetos que eu vou falar e eu vou discutir um pouquinho mais. Mas podemos fazer muitas outras coisas. Por exemplo, podemos liberar a banda amniótica, hacemos com a fetoscopia, podemos fazer com uma porta ou com duas portas, e podemos colocar ou não um gás dentro da cavidade uterina. Tumores, muitos tumores com hidropsia, por exemplo, tumores de pulmão, a cistoadenomatoide, a sequestração pulmonar, podemos e também sacrococcigioteratomas, e recentemente nós hacemos uma laser por a placenta corangioma da placenta, porque estava causando hidropsia, insuficiência cardíaca a um bebê, a um feto. Podemos abrir a matriz, como podemos também usar ultrassonido e introduzir uma pequena agulha e coagular o vaso que vai nutrir o tumor. Fazemos também a transfusão sanguínea intrauterina, que é a primeira cirurgia in utero. Estamos também deixando por a hidrotórax bilateral, mas estão fazendo muito agora a cirurgia cardíaca, a valvoplastia da aorta, da válvula pulmonar, mas recentemente abrimos um coração de um feto antes de com a circulação placentária e conseguimos abrir o coração do feto. Estamos explorando muitas coisas com a cirurgia cardíaca fetal. E por último, me gostaria de falar sobre a congenital high airway obstruction syndrome, a síndrome da obstrução das vias respiratórias altas, que era um problema letal, mas que com o exit, que é um tipo de cesariana diferente, que hacemos a anestesia geral e que promovemos a relaxação do útero, e podemos com isso fazer uma traqueostomia. Mas o mais importante é que os fetos com esta síndrome, eles têm mais pulmões grandes, hiperplásticos. E com isto, usamos esse modelo para poder fazer o tratamento da hérnia diafragmática. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos focar na transfusão feto-fetal. Todos sabem que é um problema quando temos um gemelo com uma placenta monocorial, com duas cavidades amnióticas, via amniótica. Por quê? Porque a definição é baseada em polihidrômios e oligohidrômios. Agora, toda vez que temos uma gravidez com uma placenta, temos que fazer um screening muito cuidadoso. Nós recomendamos aqui nos Estados Unidos a cada 2 semanas, mas quando temos qualquer problema, 1 ou 2 vezes por semana. E quando temos polihidrômios ou oligohidrômios, estamos discutindo sobre uma transfusão remelo-remelo. Tem uma incidência muito baixa, mas é muito grave porque podemos perder todos os gemelos. A fisiopatologia é baseada em recipient, receptor, gemelo receptor, tienes polihidrômios, insuficiência cardíaca, hemorragia do cérebro,
hidropsia y si no tratamos puede evoluir para muerte. On the other hand, de outro lado, temos o fator gemelo donor, que tienes oligohidráminos, anihidráminos, vasoconstricción, hipertensão arterial, e nós outros temos estudos que pruebam isto, isquemia de tecido e morte de gemelos se não tratamos também. Alors, é uma doença muito grave porque temos o risco de perder todos os dois bebês em 80% dos casos. E 20% que podem sobreviver, temos uma chance de hemorragia cerebral em torno de 30% e 40%. É por isso que tentamos tratar antes do nascimento. Existe uma classificação de estágio 1, 2, 3, 4 e 5. 1 é quando temos polioligohidramia e eu não recomendo tratar, porque eu penso que 50% dos estágios 1 vão permanecer estáveis. Minha recomendação é de souvenir, de acompanhar este embaraço pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Quando temos estágio 2, quando não vemos mais a vejiga do donor, este gemelo está stuck contra a placenta, contra a cavidade uterina, na parede uterina, e temos estágio 3, Dopplers abnormais, estágio 4 com hidropsia de um gemelo, geralmente de gemelo receptor. Com estes é a indicação de laser. E temos o estágio 5 quando temos uma morte de gemelos. É muito interessante que algumas vezes hacemos o laser, indicamos o laser para o estágio 1, quando temos um cervix curto, ou quando temos uma polihidramnia muito severa. Estágio 5 também podemos fazer o laser, porque nós outros estamos observando que se encontramos um gemelo que está morrendo, existe uma chance de 50%, 60% de perder o outro. Há muita discussão, mas quando nos encontramos, deparamos com isto, tentamos fazer um laser bem rápido para salvar o gemelo da morte. Aqui umas imagens muito características, este é o receptor com polihidramnia, este é o donor com stuck contra a parede uterina. E aqui nas imagens de fetoscopia que eu fiz há 4 semanas atrás. Nariz, aqui é donor, porque como podemos ver a membrana surrounded the donor, la genitalia, girl, la mano. E como hacemos o laser? Aqui é uma imagem da placenta recessão monocordial via amniótica, o donor, o recipient, e eu faço com anestesia local, pouco sedação, porque eu não me gusta muito que a paciente se mueva muito, e com anestesia local, eu introduzo uma câmera pequenita, 2 milímetros, 3 milímetros máximo, e mapeio a placenta de um lado ao outro. E com láser, eu coagulo selectivamente as anastomoses. E nós outros melhoramos muito a técnica e usamos a Selective Laser Coagulation. E com isso preservamos muitos vasos de cada gemelo e hoje em dia a sobrevida é muito alta. E depois fazemos um laser de um lado ao outro da borda placentária para tentar separar funcionalmente a placenta,
chamamos a Solomonization. E com isso, aqui uma imagem típica com a laser, identificando as anastomoses, aqui uma anastomose arterio-anastomoses. Temos uma outra aqui, fazemos uma linha, que é a Solomonization, e com o objetivo, aqui uma anastomose muito clara, a artéria e na vena, e com isso podemos fazer a equator. E observamos agora uma sobrevida de mais de 80% por 2 remédios. É muito raro atualmente de perder remédios. A nossa dificuldade, nós vamos publicar agora, nossa dificuldade é porque temos ainda muita prematuridade, mas em torno de 20 a 25%, que é esperado. Mas a sobrevida para 2 remédios é muito, muito alta. E eu creio, esse será nosso manuscrito, que o improvement, a melhoria da situação hemodinâmica é muito rápida. Estamos calculando quanto rápido podemos observar uma bexiga presente no donor. Isso será um motivo da medicina, que acreditamos, uma medicina regenerativa placentária. E aqui, exemplos que como melhoramos o diagnóstico pré-natal, porque temos dois outros problemas. Um é quando encontramos um gemelo pequeno, mas com a cavidade amniótica normal e um pouquinho diminuída. Esta é uma situação que chamamos Selective Intrauterine Fetal Growth Restriction, ou a restrição de crescimento fetal seletiva intrauterina, e acreditamos que é causada porque esse gemelo pequenito tem uma placenta menor. Não por causa de versos. Existem diferentes classificações. Nós outros, algumas vezes tentamos separar versos, mas os resultados, em minha experiência, não é tão boa quanto os resultados por la DTTS. Agora, quando temos um Selective Intrauterine Fetal Growth Restriction, eu creio que é melhor observar. E podemos encontrar também a anemia, a sequência da anemia por polistemia de gemelos, quando um gemelo é anêmico, pale, o outro gemelo é muito red, por causa do excesso de células sanguíneas. Aqui hacemos o laser também para separar a vasculação, porque acreditamos que a causa desta síndrome, dessa sequência, é as anastomoses pequenitas que encontramos na placenta. Alô, nós outros indicamos o laser aqui, se tem STAPs antes de 26 semanas. Vamos falar um pouquinho da oclusão traqueada pela hernia diafragmática congênita, que é um subjeto que eu trabalho muito. A hernia diafragmática congênita é um defeito da formação do diafragma que causa uma herniação da vísceras abdominal dentro da cavidade torácica do feto. O problema não é muito o problema do diafragma, mas o problema é mais o problema mais importante é que temos uma mortalidade, uma morbidade, atualmente morbidade muito alta, causada pela hipoplasia pulmonar e pela hipertensão arterial e pulmonar. E eu penso que é um momento muito importante porque os pulmões por os fetos são que não trabalham muito durante a vida intrauterina, porque a placenta promove a troca de gases, e com isso eu creio que é uma oportunidade muito grande para que nós outros podemos fazer qualquer coisa para melhorar os pulmões
destes fetos. Antes de falar de la cirurgia por la hernia diafragmática congênita, é importante saber como diagnosticamos. Diagnosticamos esse problema durante um ultrassonido de primeiro trimestre ou mais frequente de 12º trimestre, de segundo trimestre. Por quê? Porque tivemos um coração rechaçado ou desviado para o outro lado. Aqui encontramos uma hérnia diafragmática congênita esquerda, com o coração à direita, comprimindo o coração e o pulmão, estômago e o liver. E o mais importante é que, além de diagnosticar, ultrassonido é importante para promover, estimar o prognóstico. Medimos a área do pulmão contralateral e comparamos com a cabeça, a circunferência cefálica, e comparamos com a mesma relação, rapport, para fetos normais. E com isso, temos observed to expected lung area to head circumference. E se é menor que 25%, é considerado um caso grave e é assim que indicamos. É claro que é muito importante saber que não tens nenhuma outra patologia, não tens cromossomo abnormalities e não temos outras alterações estruturais. Estamos falando de hérnia diafragmática isolada com prognóstico não muito bom. Um pouquinho de história. A cirurgia fetal para a hérnia diafragmática foi proposta em 1980 pelo professor Dr. Harrison, que é considerado o papa da cirurgia fetal. E é muito interessante este estudo porque com a cirurgia fetal, somente 15% dos fetos que abriram o tórax, cerraram o diafragma, corrigiram o problema, a sobrevida foi pior, mas não muito boa, comparada com apenas observando. Mas o que é mais interessante é que a mortalidade da hérnia diafragmática dos bebês com hérnia diafragmática em 1980 em torno de 60%. E com isso progredimos muito com a terapia pós-natal. E o professor Harrison depois propôs a oclusão traqueal baseado no caos, na síndrome da obstrução traqueal congênita, porque os bebês têm pulmões muito grandes, hiperplásicos, e aqui, por que não obstruir a traqueia por um pouco de tempo para promover um crescimento pulmonar? Mas ele propôs uma técnica muito agressiva com a abertura do útero, com a abertura da pele e com a clip da traqueia. Claro que a prematuridade foi muito grande e que a dificuldade de reverter a oclusão traqueal muito difícil, muito grande também. E os resultados não eram bons. Depois, Ian Deprest, em torno de 2003, 2012, 2004, desenvolveu uma técnica muito interessante e muito delicada, muito fina, que é a introdução de um endoscópio pequeno dentro da cavidade uterina, da cavidade amniótica, com a identificação da boca, da língua e da glote, e introduzindo o endoscópio pequeno dentro da traqueia e colocando um balãozito pequenino de menos de 1 milímetro. E com isso promovendo a oclusão traqueal. Esta é uma ilustração que vai mostrar como fazemos a oclusão traqueal. É um feto normal com o diafragma normal, com o pulmão normal, e aqui um feto com 28 semanas, com
hérnia diafragmática, o liver, o estômago, o intestino, o rinhado e pulmão pequenito. Com 28 semanas, introduzimos um telescópio, hacemos uma anestesia de la pele, solamente com pouquita sedação, e colocamos um balão dentro da traqueia do feto. E com isso, destacamos o balão fica lá por um tempo. E promovemos, com isso, o balão permanece de 28 a 34 semanas, promovendo o crescimento pulmonar. E este é um exemplo de medicina regenerativa, prática baseada na terapia fetal. E com 34 semanas, destacamos e removemos o balão. E com isso, esses bebês podem ter parto vaginal e podem ter uma condição melhor e ir para têm que ir para em terapia intensiva neonatal, mas tem uma condição de pulmões melhor. Aqui é um trabalho que fiz em Brasil, na Universidade de São Paulo, que fizemos um estudo randomizado com 20 e 21 pacientes e demonstramos que a sobrevida em São Paulo com fetos com hérnias gravíssimas, com pequenos pulmões e também com vascularidade pulmonar abnormal. E se hacemos a oclusão traqueal, observamos uma sobrevida de 55%, contra uma sobrevida de 5 a 10% sem tratamento in utero. Esse estudo foi publicado em Ultrassound Obstetrics and Gynecology. Mas o mais interessante desse estudo é que observamos, seguimos todos os fetos a cada 2 semanas. E os fetos que tiveram oclusão traqueal apresentaram uma resposta pulmonar, um crescimento do pulmão, do tamanho do pulmão, também medida pela ultrassonografia, e também observamos uma melhor vascularização dos pulmões fetais, comparado com os casos que não tiveram cirurgia intrauterina. Mas outro resultado interessante desse estudo é comparando aqueles fetos que tiveram uma oclusão traqueal e sobreviveram com aqueles que não sobreviveram depois da oclusão traqueal. Observamos que aqueles que tiveram uma resposta pulmonar melhor tiveram uma sobrevida melhor. Isso significa que a resposta pulmonar é um fator de prognóstico depois da oclusão traqueal. Terceiro aspecto que nós aprendemos muito é que por que alguns fetos têm uma resposta melhor que os outros da oclusão traqueal? A resposta está aqui, é porque alguns fetos têm pulmões muito pequeninos, que nós outros falamos extremely severe pulmonary hypoplasia. Os pulmões são pequenos, menor que 18 ou 20% do pulmão normal. E para isso, eu discutindo com meu amigo José Luis Perón, que estava em Barcelona, discutimos que não vou mais indicar oclusão traqueal por esses fetos com hérnia diafragmática extremamente grave. Ele disse, por que não tentarmos fazer uma oclusão traqueal precoce? Porque todo mundo indica na oclusão traqueal em torno de 28 semanas. E concordo, mas se observarmos a embriologia, o desenvolvimento pulmonar, perhaps poderia ser que poderíamos tentar uma resposta pulmonar melhor. E fizemos um estudo que mostramos, em colaboração com Barcelona, que se hacemos uma oclusão traqueal com 24 semanas, a resposta pulmonar é muito maior, muito mais duradoura e uma sobrevida melhor. Diferentemente de muitos outros pesquisadores, eu proponho fazer uma oclusão traqueal ao redor de 24 semanas. Temos artigos para discutir isso. Aqui uma observação de quando viemos para os Estados Unidos, e antes de
mover, gostaria de dizer que a última paciente que eu fiz oclusão traqueal em Brasil veio da Santa Casa. E eu fiz a oclusão traqueal com meus amigos da Santa Casa que vieram me ver, assistir à cirurgia no Hospital de las Clínicas, e o feto tinha 24 semanas. É o DNA que eu fiz. Aqui, nossa experiência em Texas, com oclusão traqueal, a imagem muito melhor, com a epiglotis, tráquea, o balonê dentro da tráquea, e o ultrassonido mostrando o balão, e a sobrevida de fetos com oclusão traqueal. Em Texas, depois da oclusão traqueal, 80%. De 30% solamente de ECMO. Se comparamos com um grupo histórico, com a mesma gravidade, a sobrevida era de 18% solamente, sem tratamento intraútero, e uma chance de ECMO de 70% a 80%. Eu creio que esse trabalho que o Belfort publicou é muito importante para a situação americana. E aqui, a meio, nós outros instalamos o programa de oclusão traqueal. Eu fiz 7, 8 casos, e somente a paciente preferiu não ECMO, e nós perdemos o bebê por a compassionate care. Mas o mais interessante é que confirmamos que a oclusão traqueal promove o crescimento do pulmão, o desenvolvimento do pulmão, e isto estamos estudando o motivo, o pathway, porque acreditamos que este é um exemplo de medicina regenerativa que tanto hablo aqui. Mas vou falar um pouquinho para agradar a Germán sobre a obstrução da vejiga de feto. Okay? Obrigado. Porque eu sou apaixonado por esta doença, porque eu creio que podemos fazer muitas coisas por esses bebês. E eu vou mostrar aqui minha filosofia de tratamento e como eu acredito nisto. Primeiramente, se eu pergunto a Germán qual é a incidência dessa doença, ele vai me dizer que é em torno de 1 em 10 mil. Mas nós outros sabemos que 90% de todos esses bebês são terminados em embaraço ou eles morrem antes de chegar na unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque esses casos são muito graves. Temos diferentes causas: a válvula de uretra posterior, atresia de uretra, estenose de uretra, e eu creio que a síndrome de Prunibelli é uma síndrome genética diferente de Prunibelli features or findings that can be secondary à válvula ou uma obstrução precoce. É muito parecido, mas o Prunibelli síndrome não tem uma obstrução anatômica. Se observarmos claramente, alguns fetos têm mesmo polihidramnia, que não vem em acordo com a obstrução. Por isso que põe como uma síndrome genética diferente, que nós outros não entendemos muito bem ainda, mas os fetos podem ter muitos problemas, ou as crianças podem ter muitos problemas. Mas se consideramos uma síndrome general, com luto, lower urinary tract obstruction, eu aprecio, me gusta muito esse nome, porque estamos falando em geral sobre um problema que temos uma obstrução por diferentes causas, e com isso temos uma bexiga muito estendida, com paredes espessas e hidronefrose bilateral. E, como consequência, oligoanidramnia e hipoplasia pulmonar, que será a primeira causa de óbito neonatal ou precoce, e depois a insuficiência renal, ou end-stage renal disease, em 70 a 80% dos casos que sobrevivem. Agora, eu penso que é uma doença muito grave, mas encontramos muita variedade, muita variação
del espectro de la disease, del problema. E por isso que temos muita discussão se devemos ou não tratar, se temos ou não um benefício de tratamento. Eu creio que isto é a resposta, porque tentamos classificar todas as formas de obstrução em estágio 1, 2, 3 e 4, que vou mostrar adiante. Estágio 1, temos uma vejiga com uma obstrução retral parcial. Isto significa que a chance de oligohidramninia é muito baixa. A chance de termos uma hipoplasia pulmonar grave é muito baixa. Esses bebês vão sobreviver. A chance de termos uma insuficiência de quinones muito baixa em stage renal disease. Nós outros vamos encontrar algumas doenças renais, mas não diálise sem transplante. E com estes casos, eu não recomendo a terapia fetal, eu recomendo observar cuidadosamente 1 a 2 vezes por semana. Quando temos estágio 2, que é baseado na mesma coisas que hacemos no pós-natal, com a orientação de nephrologists, temos uma função renal que nós outros conhecemos com outras limitações, mas se temos uma suspeita de uma função renal ainda favorável, isto com uma construção completa, a ausência de líquido amniótico depois de 18 semanas, e não temos evidência de cistos ou displasia renais, estás aqui uma boa indicação para um tratamento fetal com shunt ou com cistoscopia para tentar prevenir a hipoplasia pulmonar e a end-stage renal disease. Mas temos o estágio 3, que se estudarmos a função renal, já está mal. Não temos uma função renal adequada, temos uma produção de urina, mas com uma função renal pobre. E com esse caso, antes, muito tempo atrás, eu falava que não deveríamos tratar, mas a mortalidade é muito alta. E muitos pacientes me perguntam se poderia tratar para melhorar a sobrevida e mesmo que querem diálise depois. Então, nesse grupo, estou estudando se não podemos fazer um pouquinho de tratamento precoce com o shunt, porque não sabemos quanto os riñones podem se recuperar com shunt, e se temos uma insuficiência renal intraútero, hacemos a amnifusão para tentar fazer tratar a hipoplasia pulmonar, evitar a morte e promover a chance de esse bebê ter uma diálise e transplante. E descrevemos o estágio 4, que é a insuficiência renal intrauterina, ou end-stage renal disease in utero, que temos uma bexiga pequenita, pouco distendida, mas com a parede muito espessada e os riñones displásicos. Esta situação é muito grave, com mortalidade muito alta, muito rápida e com chance de end-stage renal disease dentro de uma semana. Esse grupo estamos fazendo a amnifusão quando a paciente quer. Mas o tratamento em geral para a obstrução da obstrução da vejiga baixa, basicamente shunt, em cistoscopy, e claro que os objetivos é prevenção da hipoplasia pulmonar severa e end-stage renal disease. Aqui um exemplo, uma ilustração de shunt com feto com pouco líquido. Nós vamos ver que a vejiga está bem distendida com a extensão da uretra posterior. Nós chamamos de keyhole sign no ultrassound e colocamos um pequenito shunt aqui, que vai melhorar a quantidade de líquido, melhorar os pulmões, e descomprimir os riñones. E nós outros sabemos que para estudos animais, isto pode promover uma melhora de riñones. É muito importante discutir, falar sobre este estudo chamado Pluto, que foi publicado em Lancet, e mostra a dificuldade de fazer um estudo randomizado para
para casos ou doenças raras, com frequências muito baixas. Porque muitos pacientes foram alocados para shunt, mas tiveram terminação, decidiram não ter shunt. Muitos pacientes que foram alocados para não shunt tiveram muitos shunts. Como podemos ver, só tiveram muito problema de seleção e problema de recrutamento, mas se observarmos os resultados de estudo, que pouca gente observa, é claro que devemos sempre, com estudo randomizado, avaliar intention to treat analysis, mas nesse estudo foi muito ruim, porque teve muita cross-section of the patients, das pacientes, e a análise de tratamento recebido ou não foi muito importante, porque observou uma clara melhoria de sobrevida. E a sobrevida foi melhor com shunt. Não puderam provar que tiveram melhora da função renal, porque o número de casos era muito baixo e também a seleção de casos não foi muito importante. Mas a sobrevida melhorou em 4 vezes a chance de sobrevida depois de shunt. E um pouquinho da cistoscopia fetal, de novo para agradar Germán, temos aqui a diferença da cistoscopia de que Germán faz, é porque fazemos uma cistoscopia dentro da barriga, só fazemos uma cistoscopia anterógrada, de pediatric urologists, e fazem uma cistoscopia retrógrada from the urethra to the bladder. Aqui temos uma imagem diferente. Estamos com o endoscópio dentro da barriga do feto, podemos fazer de 16 semanas a 26 semanas. Estamos dentro da uretra posterior dilatada, da keyhole sign, e podemos identificar uma pequena membrana que consideramos uma válvula posterior, porque podemos fulgurar e abrir. Mas podemos encontrar um fundo cego, que é a atresia de uretra, e nós outros propomos parar a cistoscopia e tentar um shunt ou discutir também uma interrupção do embaraço. E temos a estenose de uretra, que nós outros propomos colocar um pequenito catéter ou shunt dentro da uretra. E com isso, a cistoscopia fetal tem um papel de diagnóstico, mas também de tratamento ao mesmo tempo. E um resultado muito interessante que fazemos em colaboração com o grupo de Estrasburgo, de França. A primeira questão que temos é qual é a acurácia da cistoscopia com o método diagnóstico, e foi de 91%. E nós outros tratamos solamente de casos de válvula de uretra posterior, e qual era o resultado? Resultado bueno em 80%, 20% recorrência da obstrução, e depois deste estudo, não recomendamos fazer outro laser, porque pode aumentar o risco de fístulas, e hacemos solamente o shunt, se encontramos uma recorrência. E mais a sobrevida de todos esses bebês com obstrução grave, em 2 anos foi de 54%, e a função renal normal, que significa no diálise, no transplante, um pouco de problemas de rinhões, claramente todos podem ter, mas foi em torno de 74%. Então foi uma terapia muito interessante. Nós outros acreditamos que isto não é porque a cistoscopia é melhor que o shunt, nós acreditamos que é porque selecionamos melhor os pacientes para o tratamento in vitro. Mas fazemos um acompanhamento de umas pacientes em Texas sem cistoscopia com shunt, e observamos que como o shunt migrava em torno de 57%, tentamos fazer um replacement assim que é possível, para tentar evitar compressão das reuniões. Então, acompanhávamos todas essas pacientes uma vez por semana, e quando observamos migração no blockage of the shunt, nós outros recolocamos no outro shunt.
E como podem ver, 57% das vezes tivemos que reemplaçar o shunt. Mas a sobrevida foi de 86%, porque seguimos muito cuidadosamente. Assim que possível, recolocamos o shunt, mas também selecionamos muito bem os casos. Oferecemos o tratamento intraútero somente por 35% de todos os lutos que identificamos. Então, aqui estamos discutindo estadio 2. E a função renal em 6 meses era de 71% normal, mas claramente precisamos um long-term follow-up. Tudo isso para dizer que estadio 1 tem bom prognóstico, fazemos prenatal expectant management, um segmento uma vez por semana. Estadio 2, propusemos a cistoscopia, primeiro, como um ensaio clínico, e se não, a shunt como standard of care. Estadio 3, tem prognóstico péssimo, usamos o shunt para tentar melhorar um pouquinho tecido de rinhões, e depois hacemos uma amniofusão, e estadio 4, hacemos uma amniofusão diretamente. Temos todos os clinical trials e todos aprovados para FDA. Vou falar rapidamente da espina bífida. A espina bífida é um problema que não é life-threatening, mas consideramos um problema que tem two-hit hypotheses. A primeira lesão é causada pelo não fechamento da espina e lesão de alguns nervos, mas o segundo é causado por uma abertura da espina com leakage of the fluid from the brain, do cérebro, e também temos uma mobilidade de fetos que pode causar uma mechanical damage, e o fluido amniótico pode causar inflamação e mais lesões neurológicas. E hacemos a cirurgia aberta, aqui usamos muito stapler, controlamos as membranas e exposemos a espina bífida, e o cirurgião neurológico cierra a espina bífida da mesma maneira que hacemos depois do nascimento. Temos um estudo de Mom's Trial, um estudo randomizado muito bem feito, que demonstrou uma clara melhora da cirurgia fetal, reduzindo a hidrocefalia grave de 82% sem tratamento intraútero para 40%, mas o mais importante é a reversão de Chiari malformation, que 96% dos bebês sem tratamento in utero vão progredir, vão ter Chiari malformation. E nesse estudo, 64% solamente dos bebês com tratamento in utero vão ter Chiari malformation. Interessantemente, nós outros agora observamos que praticamente todos os bebês que hacemos a cirurgia fetal intraútero têm reversão de Chiari malformation. 96% atualmente eles têm. Então, revertemos completamente e melhoramos muito a anatomia do cérebro. E com isso pode diminuir a chance de hidrocefalia. E temos muitos outros benefícios. Mas sabemos que está uma cirurgia muito agressiva para a madre, com chance de edema pulmonar, a placenta abruption, ruptura de membranas amnióticas e parto prematuro com uma média de idade gestacional de 34 semanas. E um risco mais grave de ruptura de úteros. É por isso que desenvolvemos, e muitos grupos desenvolveram, uma possibilidade de fetoscopia, de cirurgia fetoscópica da espina bífida, que estamos fazendo aqui também, que é uma técnica que introduzimos dois endoscópios pequenitos, um pouquinho de gás, e cerramos da mesma maneira que hacemos com a cirurgia aberta. E aqui nós demonstramos que a cirurgia intraútera restaura o reverse de Chiari malformation, em nossa experiência, em torno de 95%. De novo, um exemplo de medicina regenerativa. Tudo isso para dizer que o mais importante é ter uma equipe multidisciplinar.
com cirurgiões pediátricos, neurocirurgianos, obstetras, neonatólogos, etc, etc. E para concluir, como eu disse, temos que ter um diagnóstico preciso, com indicações precisas, e um grupo multidisciplinar com o objetivo de reduzir a mortalidade, a morbidade. Estou aplicando o princípio de medicina regenerativa e seguimos muitas sociedades no mundo sobre cirurgia fetal, mas o mais importante, hermano, é que lutamos para sobrevida contra a morte de todas as vidas. So we fight for life. So thank you, muchas gracias. Estou à disposição para questões. Gracias, hermano. Querido Rodrigo, muchas gracias. Realmente estamos súper felices de que estés aquí con nosotros. Voy a hablar en español, ¿me entiendes, no? Sí, claro. Ok. Y espero que me entiendan en español también. No, primero quiero agradecerte el esfuerzo por hablar español. Ha estado muy bueno, yo creo que todos lo hemos aprovechado. Indefectiblemente, el idioma universal es el inglés, pero estas cosas que son tan detallosas, nos agrada que alguien de los nuestros, porque sos latino, esté con una proyección tan grande y tan importante en el mundo de esto de la medicina fetal. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también quisiera que me pases el comando para Sí. administrar la pantalla. Aquí, perfecto. Y también darle la bienvenida por segunda vez a Ingrid. Yo tengo algunas preguntas mientras llegan las preguntas. Algunas preguntas. ¿Cuál es tu opinión, Rodrigo, y cómo han conseguido mejorar la parte de las fallas en las derivaciones vesicoamnióticas, considerando que muchas veces hay el dislodger del catéter? ¿Cómo han conseguido ustedes mejorar eso? Y unido a esa pregunta voy a hacer otra. En algún momento, ya que ustedes hacen la cistoscopía, ¿han considerado hacer el advance anterógrado del catéter transuretral? Pregunto. Sí, muy buenas preguntas. Estamos tentando diferentes catéteres shunts, porque os shunts que temos, Harrison, migrates, mueva mucho. Estamos tentando o shunt de England, Rocket Shunt, parece melhor, mas muito agressivo pela bexiga. Tienes mucho, ahora tenemos muchos diferentes catéteres que estamos tentando, mas é muito difícil. Ainda nós solucionamos este problema. Por la cistoscopia fetal e avançamento do pequeno catéter, se hacemos quando encontramos uma estenose uretral. Quando nós outros encontramos somente uma válvula, solamente figuramos porque a bexiga cierra rapidamente e com isso tratamos, fazemos a infusão de fluido e podemos observar que o fluido salindo pela uretra da pênis. Ingrid, ¿quieres comentarnos tu experiencia? Na verdade, é muito semelhante. Eu acho que a movimentação fetal que faz a saída do catéter, e a gente vê que realmente é muito frequente o deslocamento. Acho que o importante é o segmento para a nova tentativa de colocação, se ele sai, mas é muito igual. E, infelizmente, o catéter, ele também, eu acho que ele é muito espesso e dificulta muito a técnica. Acho que a gente ainda tem que inventar catéteres mais apropriados. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es el protocolo de ustedes para analizar la bioquímica de la orina? ¿Tienen que hacer 2, 3 punciones o solamente una punción? Depende. Se a primeira punção está bem, está boa, eu paro. Se não está boa, está limítrofe, eu repito em 48 horas, porque
eu aprecio também a expansão da barriga. E se não está bueno ainda, e a paciente ainda queres, podemos fazer a terceira análise. Mas muitas vezes eu paro na segunda análise. Ingrid? Eu e o Rodrigo temos, acho que a mesma linha, né? A gente testa realmente, faz a primeira punção com médio cloro, o sódio, a osmolaridade, a beta-2 microglobulina, e se tiver normal, já consegue ir direto para o procedimento. Se tiver alterada, espera 48 horas e a gente tenta um outro procedimento, uma nova análise. E eu não passo da segunda, na verdade. Eu acho que se a segunda já está desfavorável, a gente já consegue aconselhar a família sobre o prognóstico. No me llegan preguntas, las preguntas son mías, por eso es que es mucha urología, Rodrigo. Una pregunta que ustedes tienen alguna experiencia, porque Michael Kurtz nos presentó hace unas semanas sobre la electroforesis por la resonancia magnética de la concentración de lactato en la orina del feto. Ele é de Boston, né? Boston Children, yeah. He was my mentee. I mentored him at Texas Children's também. Tenho muita amizade com ele. Gosto muito dele. Não tenho essa experiência porque é muito complicada e é muito dinâmica a situação, mas eu creio que é muito importante de tentar estudar outros marcadores bioquímicos da função renal, porque sabemos muito bem que não é perfeita a análise da função renal, por muitos motivos, porque a função renal de riñones fetais é diferente de nós outras, mas mais importante é porque é muito difícil, Herman, de predizer algo que pode acontecer a uma criança com 3, 4 anos, numa situação que estamos observando agora, com 16, 17 semanas, por exemplo, em embaraço. Eu creio que estamos analisando aquele pequenito espaço de tempo, mas é muito difícil de predizer o que vai acontecer no futuro, porque pode ter infecção, obstruções, etc, etc. Tem muito caminho para seguir para o seguimento. Eu creio que é muito ambicioso tentarmos predizer o que vai acontecer em uma criança com obstrução renal da barriga com 20 semanas, quando ela terá 10 anos de vida ou 5 anos de vida. Eu creio que é muito ambicioso. Tu opinião, Ingrid? Concordo. Eu não tenho essa experiência também. A gente segue esse protocolo que eu falei anteriormente, mas eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que o luto ainda é uma doença que merece muito estudo. Eu vejo alguns grupos abandonando o tratamento, desacreditando no tratamento, principalmente depois do Pluto Trial, que foi negativo em relação ao prognóstico com o tratamento, mas eu acho que ainda muita coisa tem que evoluir, principalmente em relação ao material para cirurgias, então acho que a gente tem que realmente enfatizar e melhorar o tratamento. Mas eu acho que a gente está num caminho. Eu acho que o Rodrigo é um grande defensor desses casos, eu aprendi muito com ele, então eu continuo acreditando. Eu acho que é muito importante fazer a cistoscopia para, de repente, já determinar o diagnóstico. Eu acho que isso muda completamente para a família o prognóstico da criança. Eu acho que a gente está evoluindo, mas acho que ainda muita coisa tem que ser feita em relação ao luto. Perfecto. Me gustaría oír de ustedes dos. Por ejemplo, los que hacemos urología pediátrica usamos cistoscopios de los más pequeñitos, así, neonatales, de 6 French. ¿Qué tipo de cistoscopio ustedes usan? ¿Qué tamaño? 3 milímetros, 2, 3 French. Eu usava muito o escópio de 1 milímetro, mas a imagem é muito pobre. Mas usava muito quando assistia com 16 semanas, porque a barriga dos bebês são muito pequenitas. E quando eu falei pela primeira vez
sobre isto. Nicolaides me sugeriu de ser com 16 semanas. E o único endoscópio que pode introduzir é 1 milímetro ou 1,3 milímetros. Mas é muito delgado, é muito difícil de manter a curvatura e por isso temos que ter uma agulha ou uma troca bem curvo para poder entrar dentro da uretra. ¿Y el canal de trabajo de él? Pequenito, 1 milímetro. Wow. Ingrid, lo mismo? Na Santa Casa a gente não tem o cistoscópio, a gente coloca, o que a gente pode solicitar é o shunt. Eu acho que pela dificuldade de um hospital público, a gente não tem toda a estrutura para fazer a cistoscopia ainda. Então, quando a gente tem obstrução, o que eu faço é colocar o shunt mesmo. Perfecto. Michael habló muy bien de ti, Rodrigo, y te recordó en su charla con mucho cariño, de verdad. Me gusta mucho Michael, es un buen pediatra urologo, muy bueno. Sí, excelente. Por último, quisiera hacer la última pregunta, porque no han llegado preguntas. Parece, aquí tengo 2 preguntas. Germán, mis felicitaciones al doctor Ruano, a la doctora Ingrid. En lesiones pulmonares con MAC, quistes pulmonares, que comprometen la viabilidad del feto, ¿cuál es el criterio de intervención y qué tipo de intervenciones fetales realizan de manera más frecuente? Para mim, o critério de intervenção é hidropsia fetal ou insuficiência cardíaca ou disfunção cardíaca dentro da ecografia fetal. A maioria de casos vão até bem, e não temos necessidade de fazer nada. Eu creio que 90% dos casos vão bem. Existem os casos macros, com cistos muito grandes, que podem comprimir pulmões, mas podemos tentar drenar ou pôr um shunt, mas eu penso que a sobrevida não vai interferir na sobrevida, vai mais melhorar a ressuscitação neonatal. Portanto, a indicação é microcistas, lesões microcísticas com hidropsia ou disfunção cardíaca. Ingrid? Uma coisa que também é possível nas lesões microcísticas é fazer ciclo de corticoterapia. Eles costumam ter uma resposta muito boa. Eu já tive um caso com ascite, derrame pleural bilateral, a criança muito hidrópica já, que com um ciclo de corticoterapia teve uma regressão completa da ascite e do derrame. Então, acho que nas lesões microcísticas, elas respondem muito bem à corticoterapia sem precisar de nenhum procedimento invasivo. E com os cistos grandes, eu já tentei, em alguns casos, fazer uma punção para esvaziar. E em alguns casos, assim, realmente eles podem refazer, mas em alguns casos existe uma resposta, principalmente para a gente ganhar algumas semanas para poder indicar o parto. Então, acho que também é uma terapia possível para aliviar a compressão cardíaca quando existe a insuficiência cardíaca compressiva. Irmã, uma coisa que é muito importante, uma coisa muito importante é seguir o tamanho da lesão microcística. Okay? Podemos medir a lesão microcística pela cabeça cefálica também, que é o CVR, e se é maior que 1,8 ou 2, tens um risco muito grande de hidropsia e disfunção cardíaca. Por isso, eu recomendo seguimento mais intenso, mais vezes por semana. E se tens insuficiência cardíaca ou disfunção cardíaca, hidropsia, eu creio que é importante tentar corticosteroides, ou se é uma sequestração pulmonar, eu faço uma fulguração do vaso que está nutrindo o tumor, e com resultados muito bons. Se é um MAC, não tem essa sequestração, não tem filiverso, eu creio que é melhor abrir o chest e tentar remover o pulmão. Okay? É mais agressivo, mas eu penso que essa é melhor por o momento. Gracias, Rodrigo.
Tenemos una pregunta de mi amigo Ricardo Subieta de Chile. Él es un ícono de la urología pediátrica latinoamericana. Doctor Subieta es muy amigo nuestro. Él pregunta, ¿qué resultados ha tenido sobre el aparato urinario con el cierre in útero del mielomeningocele? É uma boa pergunta. Eu creio que não temos ainda muitos dados a respeito do impacto da cirurgia fetal pela função da vejiga, ok? Estamos fazendo alguns estudos urodinâmicos, etc, etc. O que nós outros temos observado aqui é que de novo, não temos dado perfeito, mas eu vejo muitos casos que têm um bom controle da vejiga urinária depois da correção. Mas pode ser porque é um caso pequeno, porque foi um momento da cirurgia que tratou bem. Eu penso que não temos ainda dados muito claros a respeito disso. Ingrid? Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que ainda é um impacto pequeno. Eu acho que a disfunção do controle vesical é um problema para essas crianças. O meu grupo, eles tendem a indicar o cateterismo precoce para já ensinar as famílias, para deixar as crianças até com maior facilidade para o procedimento ao longo da infância e para evitar infecção urinária de repetição. Então, desde do berçário, a equipe que atende a bexiga neurogênica já começa a acompanhar e a conduta deles já é indicar o cateterismo intermitente para a família aprender. Então, eles estão seguindo. Eu acho que os meus casos ainda são muito pequenos para a gente conseguir dados para falar se existe realmente uma melhora. Mas existe uma tendência já em ensinar o cateterismo para evitar complicações e aí acompanhar essas crianças. Então, eu acho que de todos os benefícios da cirurgia de mielo, ainda essa é uma coisa que a gente ainda não conseguiu grandes resultados, mas realmente precisa de mais estudo. Perfeito. E a última... Ou não sabemos, né? Nós não sabemos ainda se tem ou não. Sim. E não tem estudo grande. Perdón. Exactamente. La última pregunta. A ver, esta es una pregunta más de orden filosófico, estructural, tipo consejo. Nosotros sabemos inclusive que los grandes centros en Sudamérica principalmente, algunos están construyendo, ya tienen construido su centro de medicina fetal, pero ¿qué recomendación harías? ¿Cuál sería tu consejo para construir un centro de referencia para cirugía fetal? ¿Y cuál sería el mejor consejo que le des a la gente, a los colegas, para implementar este servicio en los centros que no lo tengan? Rodrigo. É muito importante, Germán, que ter uma equipe multidisciplinar. Eu creio que temos alguns aspectos. Primeiro, uma equipe multidisciplinar que todo mundo, diferente especialista, podem contribuir diferentemente para cada parte do feto. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aqui construímos um grupo que cada um é líder de cada especialidade. Por exemplo, cardiólogo, tem um cardiólogo líder em cardiologia fetal. Urólogo, líder em urologia fetal. Neonatólogo, etc, etc. E nós fazemos todas as cirurgias fetais, nos comunicamos antes, before, e comunicamos depois, e hacemos a cirurgia juntos, ok? Por exemplo, espina bífida é muito importante monitorar o coração do bebê. Esto es muy importante. Cuando no monitoramos, podemos hacer una cesariana de emergencia porque no sabemos si el feto está bien o no. Entonces, esto es un plus. Otra cosa, tenemos que tener un centro de diagnóstico muy fuerte, con ultrasonido, resonancia magnética y genética muy buena. Lo otro, tenemos que tener un grupo de neonatología dedicada e interesada
em os casos, porque estamos, como nós outros dissemos aqui, we push the envelope. Todos os dias estamos tentando fazer algo para melhorar. E o mais importante, Herman, é trabalhar com ética. Temos aprender aqui nos Estados Unidos que temos que ter aprovação do Comitê de Ética, aprovação do FDA, mas se não temos aprovação, criamos um grupo de Phyto Advisor Ethical Boards, que podem julgar e reavaliar a indicação, as indicações por el procedimento fetal. Por quê? Porque nós outros queremos fazer tudo por a família e algumas vezes temos a saber que temos limites. E eticamente é muito importante saber que não estamos fazendo coisas corretas ou não. Por exemplo, ayer me ligaram de outro centro com 3 gemelos e um com bladder obstruction, ok? E queriam que eu tratasse. Eu disse não, porque temos eticamente, tenho 2 outros bebês que estão muito bem e se trato pode pôr em risco 2 outras vidas. O comitê de ética here, the Phyto Board, we publish that. Em gemelos, we need to think, temos que pensar que os outros gemelos são importantes também, por um tratamento que não sabemos se terá ou não benefício. Então, tudo isso é muito importante de desenvolver com o grupo. Estamos, por exemplo, indicando a amniofusão seriada por a genesia bilateral de riñones com muito grupo grande. E ontem tivemos uma discussão de 1 hora multidisciplinária para saber quando podemos indicar corticoide, cesariana, monitorar o feto, quando podemos ter uma possibilidade de ressuscitação pós-natal. Este é o segredo que me deixa muito confortável com todo o programa que instalamos aqui. Ingrid? Eu concordo com tudo que o Rodrigo falou e eu acho que também é muito importante garantir que essa paciente tenha todo o segmento, desde a cirurgia até ao longo da vida da criança. Porque a realidade do Brasil, a gente vê que alguns casos são operados e depois a gestante não acompanha mais com quem operou. Então, acho que a cirurgia fetal não é só a cirurgia, ela é a cirurgia, o segmento da gravidez, o parto e depois o segmento da criança. Por isso que realmente um grupo multidisciplinar e já ter o grupo que vai seguir no pós-natal e essa conversa muito alinhada é fundamental para a cirurgia fetal realmente funcionar. Não é realmente só fazer a cirurgia e depois liberar a paciente. Então, acho que para ter uma equipe forte, a gente tem que tomar cuidado de todos esses pontos. Por exemplo, nós outros temos a Spina Bifida Clinic, não? Tem todo o grupo multidisciplinar que seguem esses bebês, essas crianças por muito tempo. Urologia, é a mesma coisa. Exatamente. La última pregunta, esto ya más por nuestro lado, de los cirujanos pediatras y los urólogos pediatras. ¿Cómo y hasta dónde tenemos que involucrarnos los urólogos pediatras, los cirujanos pediatras en la medicina, en la cirugía fetal? Primeiro, temos que dar muito vino. Concuerdo, sí. Perfecto. Então, eu penso que, de novo, my view, é que isto é um problema que eu estou contribuindo, mas o pediatra urologo é the key por esse problema. Por exemplo, todos os chantes, a Ingrid sabe muito bem que eu discutia muito com o pediatra e nefrólogo, muito amigo meu, pediatra urologo, que é aqui comigo também, vem de Texas também, Patrício Gargolo, que é também de Boston Children's, que está aqui comigo. Todos os casos eu discuto com eles. E todos os casos eu convido para participar de shunt e de cistoscopia. E com isso, o pediatra urologo é considerado responsável, claro que comigo, porque sou de la gestante, do procedimento também, mas tem uma importância muito, muito grande. Não faço
cirurgia para problemas de rinones, de bexiga, sem contactar o pediatrólogo, sem el aval do pediatrólogo. Perfecto. ¿Ustedes, Ingrid? Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que para indicar a cirurgia, a equipe já tem que estar alinhada. Eu sempre tenho a discussão dos casos também com a equipe multidisciplinar. Eu acho que é importante esse segmento na cirurgia e depois no pós-natal. Então, é importante todo mundo participe da decisão, concorde com a decisão, para que o caso seja seguido da melhor forma possível. Acho que é assim que as estruturas se fortalecem na cirurgia fetal, todo mundo participando. Germán, aqui nós falamos muito engagement and leadership. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Ingrid, muchas gracias por tu tiempo. Esta ha sido una presentación muy especial para mí, especialmente porque los dos vienen de los hospitales donde me han formado. Yo fui recibido con mucho cariño. El mejor recuerdo tengo de Brasil. Mi hija es brasilera, una de ellas. Estoy súper feliz de que ustedes estén acá. Y más de los hospitales donde yo me formé, en la Santa Casa, y hice mi fellow en la Universidad de San Pablo, a los cuales les estoy muy agradecido. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ingrid, por su presentación y por sus comentarios. Rodrigo, un especial cariño, y vuelvo a valorar y decirlo públicamente esto. Pocas personas de la línea y de la altura que tú tienes responden un correo a la primera vez y con tanto afecto. Yo lo aprecio mucho y lo vuelvo a recifrar eso. Muchas gracias por todo. Não, muchas gracias por ter me convidado, me invitado para essa apresentação. Muchas gracias. Eu quero muito conhecer a Bolívia. Ya está hecho, ya lo hemos hablado, es solamente ahora pasarlo al papel. Muchas gracias, Ingrid. Cuídense. Obrigada pelo convite. Lejos del virus, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Tchau. Gracias.